Shalom, shalom, boa tarde, Shabbat shalom. Estamos no sagrado dia do Shabbat. Hoje é dia 13 de Kislev, do ano 5785 a contar da criação. É 14 de dezembro de 2024 do calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, com a Parashá Vaishlach, né? E ele enviou, falando de Yaakov, que enviou os anjos até Esav, né? Então, nós temos hoje, no sagrado dia do Shabat, que é o 7º dia, nós temos a conclusão da nossa Parashá da semana, e hoje nós queremos focar um pouco mais nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre Yaakov, Mashiach e o jumento, né? Vamos ver o que o nosso Rebbe traz para nós dentro desse sentido. E temos aí no final da Parashá a descendência de Esav, né? Esav, Edom, Roma e Companhia Limitada. E vamos ver aí um detalhe interessante sobre essa questão da descendência de Esav, ok? Baruch Hashem. Para os Benei Noach, nós temos aí exatamente a base, né, da sua vivência, exatamente estar focado dentro das 7 leis de Noach e dentro da Torá, aquilo tudo que é pertinente a nós. Lembrando sempre que o irmão mais novo, ele aprende com o irmão mais velho, é a lógica da vida, certo? O irmão mais velho é aquele que tem maior responsabilidade e, portanto, é aquele que melhor se identifica na questão de dar o exemplo. E o irmão mais novo, quer dizer, o caçula, né? É aquele que ele olha para o seu irmão mais velho para realmente aprender os seus feitos. E dentro desse aspecto, Benei Noach, os não-judeus que abandonaram a idolatria e simplesmente abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é o irmão caçula, e o povo judeu é o irmão mais velho. E é por isso que dentro da Torá e dos ensinamentos nós podemos aprender muitas coisas, e dentro desse aspecto temos muitas coisas a aprender e a colocar em prática sem sombra de dúvidas, né? Lembrando que Maimônides, né, ele nos fala sobre os aspectos concernentes, né, ao Benei Noach, né? Então Maimônides, o Rambam, né, de Moshe a Moshe, nunca houve alguém como Moshe. Então o nosso querido Maimônides, ele nos fala exatamente sobre essas questões, Melachim ou Milchamot, capítulo 9, dizendo sobre 6 preceitos foram dados a Adão: a proibição do culto a falsos deuses, né, que significa adorar o único Deus; a proibição de amaldiçoar a Deus, que está no aspecto não blasfemar; a proibição do homicídio, que é o assassinato; a proibição do incesto e do adultério, que são as relações proibitivas; e a proibição do roubo, que está dentro de roubo e sequestro, está no mesmo patamar. E a 6ª lei seria, né, a ordem de estabelecer leis e tribunais de justiça. Então, segundo Maimônides, ele nos fala sobre essa questão. Esses 6 mandamentos, essas 6 leis dados aos Benei Noach, foram dados primeiramente a Adão, né? Embora tenhamos recebido todos esses mandamentos de Moisés, e além disso sejam concedidos conceitos, né, que o próprio intelecto entende a aceitar, ou tem uma tendência mais fácil de aceitar, parece, pelas palavras da Torá, que Adão recebeu uma ordem a respeito deles. A proibição de comer carne de animal vivo foi acrescentada para Noach após o dilúvio, né, como consta lá em Gênesis capítulo 9, verso 4. No entanto, não podeis comer carne com a sua vida, que é o seu sangue. Assim diz a 7ª mitzvot Benei Noach, ou as 7 leis universais.
Estas questões permaneceram as mesmas em todo o mundo até Avraham. Quando Avraham surgiu, além destes, ele recebeu ordens sobre a circuncisão. Ele também ordenou as orações matinais, né, as preces da manhã, Shacharit. Yitzhak separou os dízimos e ordenou um culto de oração adicional antes do pôr do sol, ou seja, a Minha, o serviço da tarde, né, que está dentro dessas questões, dízimos, ofertas, doações, etc., atos de bondade, caridade, de justiça, né, que está dentro do aspecto de Sedaká. Iacov acrescentou a proibição de comer o nervo ciático, né, depois da briga ou a luta, né, com o anjo de Esav, em que ele foi ferido na coxa, né, então aí para o povo judeu ficou proibido o comer o nervo ciático. E ele também ordenou as preces noturnas, o Arvit, né, então são as três questões de serviço de preces. No Egito, a Miram foi ordenado em relação a outras mitzvot. No final das contas, Moisés veio e a Torá foi completada por ele, né? Então Moisés veio e no Monte Sinai a Torá foi de fato concretizada ali com a outorga da Torá, e o único de todas as nações, o único povo judeu foi aquele que de fato aceitou a Torá, né? E nesse aspecto aí, diante dessa situação, né, as nações rejeitaram a Torá e o povo judeu abraçou a Torá, não quis entrar em detalhes, mas disse: faremos e ouviremos. Ou seja, o povo judeu prontamente disse: vamos obedecer a Torá e vamos estudar a Torá. Então, enquanto que as nações, né, que representam todas as nações existentes até a presente data, rejeitaram a Torá, e o povo judeu não. Por isso, dentro desse aspecto, o povo judeu ficou ali concretizado como o povo escolhido, e o povo judeu é a noiva de Deus, né? Então, por isso que em Shabat, né, o povo judeu canta Lechadodi Nikra Kalá. Por quê? Porque é a noiva, o povo judeu, né, clamando em Shabat, né, pela vinda do amado. Então essa é uma canção que o povo judeu canta, né? E aí uma canção específica também para o povo judeu, sem sombra de dúvidas, ok? E por isso, né, a outorga da Torá foi dada ao povo judeu dentro desse aspecto aí, ok? Um Benei Noah que adora deuses falsos é responsável desde que os adore de maneira aceita. Ou seja, a questão da idolatria, né? Um Benei Noah é executado para todo tipo de adoração estrangeira que um tribunal judaico consideraria digno de pena capital, a pena de morte. Ou seja, a idolatria, ela biblicamente, ela tem como pena capital, a pena de morte. Então vejam a gravidade da idolatria dentro do aspecto. Então por isso que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Obviamente, não existe tribunal judaico para Benei Noah, né? Então o Benei Noah não tem esse perigo de uma pena de morte nesse sentido. Porém, né, os textos falam que ele está nas mãos do céu, que significa estar nas mãos do Eterno, ok? Então, por isso, a idolatria é algo muito sério e não podemos realmente, principalmente depois do conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico, nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer prática que possa ser considerada idólatra, né? Então, a pena capital ela vem dos céus, no sentido de que ficamos em sérios apuros diante de Hashem. Então, cuidado, principalmente nesses dias que tem aí as festividades do fim do ano, para que você não caia nas ciladas da idolatria. Contudo, o Noah não é executado por um tipo de adoração estrangeira,
que um tribunal judaico não consideraria digno de pena capital. E, no entanto, mesmo que Noah não seja Noah, né, não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver com todas as práticas de idolatria, né? Não devemos permitir que ergam um monumento ou plantem a Asherah, né? Asherah é uma árvore de adoração, né? Por exemplo, a árvore de Natal é uma árvore de adoração, cuidado com isso. Ou façam imagens ou coisas do gênero, mesmo que sejam, né, apenas por uma questão de beleza, decoração, né? Não, eu tenho essa imagem aqui, né? Eu não oro para ela, né? Eu não sirvo a ela, é apenas uma adoração, né? Muitas vezes a pessoa traz para dentro da sua casa objetos que servem de adoração para as práticas idólatras, mas ele fala, não é só decoração, não tem nada a ver com idolatria não. Mas ela é usada para idolatria, você não pode ter em casa, ok? O Noah que amaldiçoou o nome de Deus, quer use o nome exclusivo de Deus ou de seus outros nomes, né, em qualquer idioma, é responsável. Esta lei é a questão de não blasfemar, né? Então aqui nós temos a questão de o tetragrama sagrado, né, que fala aqui o nome exclusivo de Deus, o tetragrama sagrado. Portanto, o tetragrama sagrado, em hipótese nenhuma, é para ser escrito, não é para ser pronunciado de forma íntegra, né? Então, o tetragrama sagrado, normalmente, nos estudos, em conversação para se explicar, né, que são as 4 letras, então, normalmente, a orientação rabínica é Yud, traço, rei, traço, vav, traço, rei, né? Para que realmente não se fale o nome completo, né? O tetragrama completo na sua nomenclatura das consoantes. Então usa uma expressão, né, tracinho, para não falar o nome inteiro. Bem como também a expressão a tracinho do tracinho nai, também é uma expressão para ser dita quando se está explicando alguma coisa, né, quando está se estudando e está explicando para as pessoas, ó, não pode pronunciar esse nome completo, certo? Sem os tracinhos, porque é um nome que é o mais próximo da elucidação do tetragrama sagrado e, portanto, é muito sagrado. E nas preces, somente nas preces, é que pode ser usado essa expressão por completo, sem os tracinhos, né? Então, são detalhes que nós precisamos compreender, que de fato não é para blasfemar o nome de Hashem em hipótese nenhuma, ok? Sobre a questão de não assassinar, né? Um Benei Noach, ele que matasse qualquer alma, mesmo um feto no ventre de sua mãe, deveria ser executado em retribuição por sua morte. Da mesma forma, se ele matou uma pessoa que de outra forma teria morrido num futuro próximo, colocou uma pessoa diante de um leão ou deixou uma pessoa morrer de fome, ele deveria ser executado, pois de uma maneira ou de outra ele acabou assassinando uma vida, né? Da mesma forma, alguém deveria ser executado se matasse um perseguidor, quando poderia ter salvo a potencial vítima deste, mutilando um dos membros do perseguidor. Estas leis, né, não se aplicam aos judeus, né? Ela é específica para Benei Noach, ok? Então aqui, de forma resumida e simples, é o assassinato. Há várias formas de você assassinar alguém, até mesmo com o Lashon Hará. A forma de você fazer maledicência, fofoca contra as pessoas. Você está assassinando a reputação daquela pessoa. Você está assassinando aquela pessoa. Também está dentro do aspecto não assassinar, né? Bem como aqui, né, sobre a questão de um feto no ventre de sua mãe, né? As leis pertinentes ao país sobre essa questão já existem, mas agora querem liberar, né, tudo, né, de forma indiscriminada. Isto é assassinato, certo?
Então o tal de A, tracinho, bor, tracinho, to, né? Porque as plataformas aí com seus logaritmos, né? Acabam obstruindo quando você fala as palavras por completo. Então fica difícil, né? Quer dizer, liberdade de expressão praticamente, né? Tá aquém da verdade da expressão, da liberdade de expressão. Então por isso vem esses detalhes aí. Mas o feto, né, no ventre de uma mãe, ele é vida, é considerado vida, certo? Salvo aquilo que está prescrito na lei, né, fora daquilo, né, daquilo que é justo, né, a vida da pessoa, a vida da mãe, melhor dizendo, né, porque só mulher pode dar à luz, né, só a mulher pode ficar grávida. Aqueles que dizem que se sente mulher não tem condições nenhuma de ficar grávido, porque não existe isso, né? É questão de DNA. Quando Deus criou o homem, ele criou homem macho. Quando ele criou a mulher, ele criou a mulher fêmea. Entendeu? Então não tem como mudar essa questão aí, né? Aquela questão do DNA, dos genes e companhia limitada, né? Então, é um assassinato, realmente, um feto, né? No ventre de sua mãe, ok? Então, qualquer morte, com exceção, né, que a própria Torá traz, que é a exceção da legítima defesa, certo? Sua ou de outrem, né? Salvo isso, o restante é assassinato. Até mesmo você deixar alguém morrer de fome, ok? Existe também, né, as leis relacionadas às relações sexuais ilícitas proibidas, né? Para um bem doer. As relações sexuais ilícitas proibidas são com relação à sua mãe, a esposa de seu pai, mulher casada. Então aqui está dentro do aspecto adultério, né? A sua irmã materna, um homem, um animal, né? Essas proibições são derivadas do versículo de Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Ainda relações sexuais ilícitas proibidas, né? Dentro desse aspecto aqui de Gênesis 2, 24, seu pai se aplica, né, à questão da esposa do seu pai, né? Pode ser que não seja a mãe, mas é a esposa do seu pai, né? Ou a mãe faleceu, ou teve uma separação e o pai casou com outra mulher, né? Para o filho é proibido a esposa do seu pai, seja ela mãe ou madrasta, como se conhece dessa forma. Da sua mãe, né? Deve ser entendido de forma simples mesmo, né? É terminantemente proibido a relação sexual com a mãe. Agarrar-se à sua esposa e não à esposa do colega, né? Então significa que ele vai agarrar a sua esposa e não serão mais dois, né? Se tornarão uma só carne. Então é agarrar a sua esposa e não a esposa do seu próximo. Depois também outro aspecto, né? Sua esposa que fala está sendo bem clara, é sua esposa. Está no feminino, portanto, mulher, não homem. Você não vai se agarrar a um homem para ser a sua esposa. Eles se tornarão uma só carne, isso inclui um animal domesticado, besta ou ave, pois o homem nunca poderá se tornar uma só carne com os animais, né? Aqueles que se juntam a animais. Então a proibição de relações com uma irmã materna é derivado do versículo de Gênesis capítulo 20, verso 13. Ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, mas assim mesmo ela se tornou, né, a irmã, né, dele, então ele não pode entrar dentro desse aspecto aí, ok? Outra coisa que nós podemos observar aqui, ok? São dentro dos aspectos aí das relações proibidas, né? Vamos ver aqui mais algum detalhe. Estabelecer os tribunais de justiça, eles são obrigados a estabelecer juízes e magistrados
em todas as grandes cidades para julgarem estas leis mitzvot e admoestarem o povo relativamente à sua observância. O Noar que transgredir estes 7 mandamentos será executado por decapitação. Por esta razão, todos os habitantes de Siquém foram obrigados a morrer. Siquém sequestrado. Eles observaram e estavam cientes de seus atos, mas não foram julgados, né? E tudo isso, né, amados, significa o quê? É necessário ter um tribunal de justiça para o Benei Noach. Então, os tribunais de justiça, como Benei Noach não tem um tribunal de justiça literalmente falando, né, então nós estamos sujeitos aos tribunais de justiça que estão estabelecidos aí, entre as nações, ok? Então, nós precisamos observar as leis, né, dentro desse aspecto, e obviamente qualquer alteração das leis dos homens que vem fazer com que possamos infringir a Torá, né, as 7 leis universais, nós então não somos obrigados a obedecer, ok? Essa é a questão aí, de forma bem simples, não tem erro nenhum com esse aspecto aí, ok? Baruch Hashem. A nossa paraxá da semana, que é a nossa paraxá Vaishelach, né, que está dentro de e ele enviou, né, que significa isso, nós queremos aqui, na conclusão da paraxá, nós queremos ficar com as palavras e os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre essa questão de Vaishelach, ok? Então, aí é que nós entramos na questão sobre a questão de Yaakov e o jumento, e Mashiach, ok? Então vamos lá nas palavras do nosso Rebbe, né? E que a graça de Hashem conceda a cada um de nós a sabedoria vindo do alto, para que nós possamos compreender a graça e a maravilha desse ensinamento. Yaakov, Mashiach e o jumento, ok? Que assim seja feita a vontade de Hashem. Amém, vem amém. A profecia de Zacarias, né, que nos fala lá no capítulo 9, verso 9, de que Mashiach aparecerá como um homem pobre, montado em um jumento. É uma mensagem, é uma imagem, melhor dizendo, frequentemente retratada e mencionada na arte e na literatura judaica. Entre as referências a essa profecia nas obras de nossos sábios estão uma passagem no Talmud, no Sanhedrin 98a, que compara a profecia de Zecharia com uma de Daniel, lá no capítulo 7, verso 13, que descreve a chegada de Mashiach de forma bem diferente. Eis que com as nuvens no céu, alguém com um semblante similar a um homem se aproxima. Os nossos sábios reconciliam as diferentes visões, explicando: se os judeus forem dignos, Mashiach chegará com as nuvens do céu, ou seja, em glória. Se eles não forem dignos, ele virá como um homem pobre, montado em um jumento. Uma passagem de Pirkei de Rabi Eliezer, né, que está em Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 31, afirma que o jumento sobre o qual Mashiach estará montado é o mesmo jumento que Moshe usou para trazer a sua esposa e os seus filhos para o Egito, né? Como diz o versículo lá em Shemot, Êxodo capítulo 4, verso 20, né? Quando ele veio de Midian para o Egito. Ele os colocou sobre um jumento. Este mesmo jumento foi usado por Avraham para transportar a madeira e outros materiais da Akedah de Itzahak, né? Como está escrito. E ele selou o seu jumento, como está lá em Gênesis capítulo 22, verso 3. Na Sirá, a seguir, o Rebbe explica, né, o discurso do Rebbe, explica e estabelece uma conexão entre essas duas passagens. Ao fazer isso, ele soluciona o questionamento óbvio. Por que a imagem de um jumento é associado a Mashiach? Então vamos ver
as explicações do nosso Rebbe dentro desse aspecto. Por que Mashiach virá montado em um jumento? Então, adentrando nessa questão, então a primeira coisa que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos chama a atenção, ele nos diz, focando o futuro. Quando nós olhamos o aqui e agora, nós somos míopes, porque nós estamos no máximo olhando um pouquinho à frente do nosso nariz. Mas quando nós focamos o futuro, nós estamos olhando lá na frente. Estamos olhando além das montanhas. Está entendendo? Então, sobre isso, o versículo diz, eu adquiri bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Foi o que Yaakov disse no encontro com Esav. O Midrash, né, em Bereshit Rabbah 75:6, comenta, jumentos. Isto é uma referência ao rei Mashiach, que é descrito como um homem pobre montado em um jumento. A palavra Hamor, jumento, compartilha as mesmas letras raiz da palavra Homer, que quer dizer matéria. O Midrash indica que a chegada de Mashiach depende do cumprimento por parte dos judeus da tarefa de refinar as centelhas de divindade investidas nos elementos do mundo material, como está em Tânia, capítulo 37. Através dos esforços de cada judeu em refinar seu corpo, sua alma e sua porção neste mundo, usando-os para um propósito sagrado, ele atrai e cria o ambiente para que as revelações se manifestem no futuro final. Então é focando o futuro. Com base nisso, é possível entender a sequência dos versículos de Bereshit, capítulo 32, versos 5 e 6. Eu estive com Lavã, disse Yaakov para Esav, e adquiri ali bois e jumentos. Yaakov considerava o ambiente físico em que se encontrava como estranho, como refletido no termo que ele usou, estive, que possui a mesma raiz de estranho, um lugar estranho, e transformou em um meio para a manifestação da divindade. Tais esforços possibilitaram que ele fizesse desse lugar sua casa, como pode ser entendido a partir de uma compreensão alternativa em que ele disse, eu habitei. Como resultado do refinamento dessas entidades materiais, Yaakov estava preparado para receber Mashiach, conforme ele declarou, eu adquiri jumentos. Isso se refere ao rei Mashiach, né? Então, até aqui, né, na nossa reflexão, nós podemos compreender, entre outros detalhes, que algo está encoberto e nós não vemos. Mas quando fizermos a pergunta, vamos realmente dizer, né? Eu estava pensando nisso. Ou seja, onde está o Ben-Noah nessa história? Onde você, Ben-Noah ou Bat-Noah, está nessa história? Essa é a grande pergunta. E nós precisamos entender o que está além das letras, o que está realmente difundido através disso daqui. Ou seja, quando nós temos aqui que cada judeu, em refinar seu corpo, sua alma animal e sua porção neste mundo, e usando-os para um propósito sagrado, ele atrai e cria um ambiente para que as revelações se manifestem no futuro final. Em outro lugar, em outra passagem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele falou dos Ben-Noah neste aspecto, de refinar o mundo. Realmente a presença dos Ben-Noah nesse sentido, mas não separados do povo judeu. Muito pelo contrário, junto com o povo judeu. Por isso, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja,
nessa questão pessoal, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a liderança Bnei Noach Brasil, ele é o judeu que está refinando o seu corpo, a sua alma animal e a sua porção neste mundo. Não somente como um judeu dentro do aspecto judaico em si, mas ele está refinando o mundo no meio dos Bnei Noach. A partir do momento do ano 2012, quando o Rav Yaakov Gerenstad, ele decidiu realmente, através de uma carta enviada ao Rebbe, né, o envolvimento dele com os Bnei Noach, então ele não estava apenas refinando o seu lado judaico com os seus, mas a partir desse momento ele começou a integrar no meio dos não-judeus, trazendo as 7 leis universais como base para a nossa vida do cotidiano, certo? E com isso, ele está refinando o mundo ao seu redor, que é exatamente quem? Os gentios, idólatras, que têm saído da sua idolatria e vindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e tem então e tem se tornado um justo entre as nações, um Bnei Noach. Então, nesse aspecto, o que acontece? Seguindo realmente a Torá, as 7 leis de Noah, a orientação rabínica dentro do monoteísmo, nós estamos expandindo exatamente isso. Ou seja, estamos refinando o nosso corpo, estamos refinando a nossa alma animal, estamos refinando a nossa porção no mundo, aonde nós estamos, aonde nos encontramos. Nós vamos refinando o mundo ao nosso redor. E isso, sem sombra de dúvidas, acelera as revelações realmente do futuro final. Ou seja, a revelação do justo Mashiach para qualquer momento. E a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E nesse aspecto, nós estamos juntos com o povo judeu, né? Estamos refinando o mundo. Estamos realmente transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Entendeu? O quão importante é de fato a nossa participação nesse processo aí. Ok? Continuando, esta foi a razão porque Yaakov enviou mensageiros a Esav, para informá-lo de que ele havia completado a tarefa inteira de refinamento destinada a ele, e que estava pronto para receber Mashiach. Ele achava que Esav também havia completado a sua tarefa inteira de refinamento destinada a ele, que também estava preparado para a chegada da redenção. Ou seja, quando Yaakov está falando, está de fato vivenciando tudo isso, ele estava em terra estranha. Ele estava num lugar totalmente inóspito à realidade da casa de Yitzhak, o seu pai. Ou seja, mas ele entendeu que aquilo como uma missão para refinar a si mesmo, a sua alma animal e o local em onde ele se encontrava. Então tudo que estava relacionado com Yaakov ali, ele de fato estava elevando espiritualmente o seu trabalho, as condições materiais ali do envolvimento dele dentro da casa do seu sogro Lavan, certo? A criação, o cuidado das ovelhas, dos gados, etc. e tal. Então ele fazia tudo por amor a Hashem, em temor a Hashem, e estava vivenciando realmente, como diz em outro lugar, né? Ele estava vivenciando os 613 mandamentos, né? Ele estava vivenciando realmente as mitzvot. E mesmo por estar num ambiente totalmente inóspito à sua realidade espiritual, ele não deixou com que aquilo influenciasse a ele, mas ele tornou-se uma influência no seu mundo. Tanto é que Lavan, o perverso, reconheceu que ele era abençoado por causa de Yaakov, o seu genro. Ele reconheceu isso daí. Então ele não conseguiu influenciar Yaakov, mas Yaakov conseguiu influenciar Lavan. E ele foi transformando aquele lugar, realmente, enquanto ali ele estava, foi transformando aquele lugar em uma luz
da presença divina. É o desafio que nós temos para fazermos do nosso cotidiano, ok? Então, os mensageiros que ele enviou retornaram e lhe informaram: nós fomos até seu irmão, até Esaú. De fato, você se refere a ele como seu irmão, pois você já está preparado para a redenção. No entanto, ele ainda é Esaú. Ele ainda precisa ser refinado e, portanto, a redenção não pode vir agora. Ou seja, nos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, quando Yaakov chega, ele chega pronto para receber Mashiach. E ele achava que Esaú também tinha feito o seu refinamento pessoal, que ele tinha aprendido as suas lições e que ele tinha completado a sua missão, como ele, Yaakov, completou a sua missão. Mas quando os seus mensageiros vão à frente, os seus enviados vão lá, que são anjos em forma de homens, foram lá encontrar Esaú e os seus 400 generais. Quando eles retornaram, eles falaram: Rav, Yaakov, você se refere a ele como seu irmão, porque você está preparado para receber Mashiach. Mas o seu irmão Esaú não. Ele está com sangue no olho. Ele está realmente com 400 generais para dar cabo de você e de todos que estiverem com você. Esaú não se refinou e, portanto, ele não está preparado para receber Mashiach. E aí nós encontramos o quê? Quando eles de fato encontram, depois tem até tem um Midrash que fala que naquele momento que eles se abraçaram, né, e se beijaram, né, tem um Midrash que fala que Esaú, ele tentou morder o pescoço de Yaakov, a jugular dele, já que aqueles enviados que foram lá não deixavam eles fazerem qualquer mal. Então, no momento que ele abraçou Yaakov, ele achou que Yaakov estava num momento frágil e que ele poderia matar Yaakov. Então, ele tentou morder a jugular no pescoço de Yaakov. E aí, Deus fez um milagre fazendo com que o pescoço de Yaakov se tornasse duro como um mármore. Então, Esaú percebeu que não tinha como realmente vencer a Yaakov. Então, dessa forma, né, depois que eles vão se separar, Yaakov diz para ele: segue o teu caminho no teu compasso, e eu vou seguir o meu caminho com os meus no meu compasso. Ou seja, o mundo judaico continuou andando como está até os dias de hoje. E Esaú, Edom, Roma e as nações continuaram andando nos caminhos perversos de Esaú. Ok? E quem mais perseguiu o povo judeu? A história diz. A história diz. É só pesquisar. Então, naquele momento poderia acontecer a era messiânica. Ela só não aconteceu por causa de Esaú. Esaú precisa ser refinado. E o que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, nesses últimos anos, é exatamente essa quantidade de não-judeus que estão deixando a idolatria e vindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica nos 4 cantos do planeta. Não é só no Brasil, é nos 4 cantos do planeta. É o refinamento das nações para poder receber Mashiach. E é por isso, novamente, dizemos, não vai ter guerra nuclear. O mundo não vai de jeito nenhum. As promessas divinas são para este mundo, para aqui, neste lugar. Quem quiser virar estrelinha e morar no céu, tchau, bye bye. Entendeu? Nós não. É aqui que nós vamos ver a glória de Deus se revelando. É aqui que nós vamos ver realmente. Ixi, chegou aqui, ó. Olha quem chegou aqui. O que se fala? Hoje é o sagrado dia do Shabat, então fala para ele, Shabat Shalom. Shabat Shalom. Esse é o bem... Oh, voltou o sinal. Ai, meu Deus. Baruch Hashem. Só foi o Benjamin falar Shabat Shalom, o sinal caiu. Já pensou que força, hein?
Baruch Hashem. Então, amados, dentro desse aspecto aqui, né, o que os Beneinoi estão fazendo nos quadrantes do planeta é refinando não somente o seu corpo e a sua alma animal, mas o nosso meio. O nosso meio, certo? E dentro desse aspecto aí, refinando o nosso meio, nós estamos o quê? Transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. E nesse aspecto nós estamos, ombro a ombro com o povo judeu, acelerando a revelação do Justo Mashiach. Então, profecias que poderia, entre aspas, né, acontecer, né, um exemplo, ok? Acontecer daqui 200 anos, por exemplo, podem acontecer a qualquer momento. Então, por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz com muita propriedade que nós estamos na iminente revelação de Mashiach. Isso significa o quê? No estalar de dedo, num piscar de olhos. A revelação de Mashiach pode acontecer a qualquer momento, mesmo agora, amém, vem amém. Ponto final. Então nós temos a nossa liderança do Rav Yaakov Gerenstad, seguimos as suas orientações. E nós temos o nosso líder nacional e internacional das gerações, da geração atual, melhor dizendo, da geração atual, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Ponto. E vamos seguir em frente dentro disso daí. Continuando, o que o nosso Rebbe diz, que ainda temos alguns minutinhos aí. A Torá e as suas lições são eternas, aplicáveis a todos os judeus, em todas as épocas e em todos os lugares. A Torá não mudou. Sendo assim, o que foi exposto contém uma lição para todo judeu. Ele deve entender que, mesmo que o mundo ao seu redor ainda não esteja pronto para a redenção, pois o mundo ainda necessita ser refinado, ele, no entanto, deve emular Yaakov, ou seja, todo judeu deve imitar Yaakov. Sem sombra de dúvidas. Ou seja, entre as nações, cada judeu, né, obviamente, cada judeu religioso, ele deve exatamente emular Yaakov, ele deve imitar Yaakov, ele deve viver a semelhança de Yaakov. Não se deixando contaminar por aquilo que está nas nações, mas por aquilo que ele é. Um judeu, um descendente de Abraham, Isaac e Yaakov, para que tantos quanto os outros não-judeus possam abandonar toda a idolatria e vir para o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, para juntos refinarmos o mundo, para transformá-lo, para ser a moradia de Hashem. Ele deve preparar a si mesmo, o seu lar, que significa suas ovelhas, servos e servas, para a redenção final. Então o judeu ele deve começar a preparar a sua própria casa para a redenção final. A maneira de se preparar para isto é seguindo o exemplo de Yaakov. Eu estive com Lavan. Saber que a pessoa nada mais é que um estranho neste mundo material. Eu sou um estranho na terra, né? Como diz o Salmo 119, verso 19. Este não é meu ambiente natural. É assim que todo judeu deve se comportar. Fora de Eretz Israel, esse não é o meu ambiente natural. E nós, Beneinor, que forma que nós compreendemos que esse não é meu ambiente natural? Esse não é entre as nações, por nós estarmos entre as nações, o que significa este não é o meu ambiente natural? Este ambiente não me é natural sem as 7 leis de Noah. E é por isso que nós precisamos não somente viver as 7 leis de Noah, mas divulgarmos cada vez mais as 7 leis de Noah, para que possamos ter uma unidade com o povo judeu na transformação do mundo para os últimos dias. Os anos de nossas vidas somos 70 anos. Se com vigor possamos chegar aos 90 anos, como diz Salmo 90, verso 10. Ou se alguém abençoado com uma vida extremamente longa, seu tempo de vida será de 120 anos, né? Como diz Bereshit capítulo 6, verso 3. Durante todo esse tempo, a pessoa deve sentir que sua estada aqui
é meramente temporária. Sob esta perspectiva, a existência material não entrará em conflito com a espiritual, e ela poderá também desfrutar de sucesso material e, assim como Iacove, adquirir, entre aspas, bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e outras manifestações de prosperidade material. Ou seja, quando nós tomamos conhecimento, ou consciência, melhor dizendo, conhecimento nós temos, mas uma questão de consciência, que é o quê? Mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade. Certo? Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, uma boa parte dos Beneinô não tem compromisso com o Shabat, de honrar o Shabat. Uma boa parte dos Beneinô não vão para as reuniões para a celebração do Shabat. Uma boa parte dos Beneinô, infelizmente, mesmo que não dá para ir a uma comunidade por causa de distâncias ou doença, ok? Bem como também não dá para ir numa sinagoga Beneinô por causa dos mesmos fatos, né? Ou distância ou doença. Também na sua casa não faz a celebração do Shabat. Nós da sinagoga Beneinô Regional Bauru, nós somos gratos a Hashem, por quê? Porque há uma grande parte de Beneinô, né, nos quadrantes aqui do nosso país e também fora do nosso país, principalmente ali Portugal, Chile, Estados Unidos, né, que tem algumas pessoas que se conectam conosco, na celebração do Shabat. Apesar da distância de ser modo virtual, mas faz com kavaná, com verdadeira intenção do coração, é sincero para com Deus, a sua celebração do Shabat, mesmo virtual conosco, ela é válida diante de Hashem. Mas agora aquele que tem condições de poder se reunir a uma comunidade Beneinô ou uma sinagoga Beneinô e não vai porque arruma um monte de muletas para não ir, então a sua celebração ela se torna realmente um peso de chumbo. Ela não sobe, ela desce. Porque negligencia o seu dever como Beneinô em honrar o Shabat. Entendeu? Então por isso aqui fala dessa forma, né? Se nós não compreendermos mudança de mentalidade, se nós não compreendermos que nós estamos aqui de forma temporária nesta configuração, e que nessa configuração tudo que está aqui vai para pó, virar pó, isso sim vai virar pó, porque haverá uma redenção final, no estilo simples para entender, uma nova vida a se viver. Se não há uma mudança de mentalidade, o que acontece? As pessoas ficam sem compromisso, vivem o aqui e agora. Não se compromete, uma coisa sagrada para os Beneinô também, que é o Shabat. Porque o Shabat será a redenção final, a Geulá, a redenção final, que será o grande Shabat. Se você não valoriza o Shabat aqui e agora, você vai valorizar depois? Não vai. Simplesmente isso não vai. Então, por isso, amados, um dos aspectos, né, de nós estarmos honrando o Eterno, servindo o Eterno, não blasfemando contra o Eterno, contra o seu nome, entre outros detalhes, honrar o Shabat é algo majestoso. Porque quando você não se esforça para honrar o Shabat, você está negligenciando o seu dever de amor para com Hashem. E isso é grave. E isso é grave. Entendeu? Analise, tire suas conclusões e tome sua decisão, porque a decisão ela é individual, ok? Então é isso que nosso Rebbe traz para nós dentro desse aspecto aqui, sobre a questão que a nossa estadia aqui, ela é temporária. Precisamos ter uma
uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque dentro da expectativa ou perspectiva de existência material, né, não pode entrar em conflito com a espiritual. Então, dentro do aspecto da existência material e física, nós não podemos deixar entrar em conflito com a espiritual. Porque aí a alma animal ela fica forte e ela vai dar para você a insensibilidade, a indiferença, ela vai te dar a forma anestésica de você não se alegrar com o Shabat, por exemplo. E se você não se alegra com o Shabat, se você não se esforça em honrar o Shabat, é porque você está dispensando a redenção final com o justo Mashiach. Porque se você não está valorizando agora, vai valorizar depois? Não vai. Então, compreenda isso. E ao preparar a si mesma, seu lar e suas posses para a redenção, a pessoa também causa um efeito no mundo, como um todo. O mundo é igualmente equilibrado, né? Consequentemente, com apenas uma única boa ação, a pessoa pode inclinar a balança do mundo inteiro e trazer a redenção para ele. Assim o Ramban, Maimônides, afirma, né? Quando o povo judeu retornar a Deus em Techuvá, eles serão redimidos imediatamente. E de fato, até mais rápido se tomarmos as palavras do Alter Rebbe, no Tânia capítulo 11. Imediatamente, de uma vez só, mesmo sem considerar a situação do mundo em geral, a pessoa deve entender que, com Techuvá, ela pode trazer sua própria redenção pessoal e também a redenção para o mundo inteiro. Olha o poder da Techuvá. Olha o poder que você demonstra quando você se esforça, entre outros detalhes, cumprir as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, quando você se esforça para fazer as suas preces diárias, para você estar junto com os demais amados na celebração do Shabat. Você traz a redenção não somente para si, você traz a redenção para o mundo. Você não traz apenas Mashiach para você, você traz Mashiach para o mundo. A sua indiferença é o contrário. Você não traz redenção nem para o mundo e você não traz Mashiach. E portanto você perde méritos. Méritos. Lembre, quando você era idólatra, quantas coisas que você fazia pela sua idolatria. E por que você não faz mais do que você fazia pela idolatria? Indiferença, insensibilidade. Ou está faltando uma experiência real de monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É você que decide. Baruch Hashem. Ok? Finalizando, né, a nossa paraxá, Vaishilar, ela encerra exatamente com os reis de Edom, que vai falando sobre os reis de Edom, capítulo 36, versos 31 em diante. E aí depois nós temos aí no capítulo 36, no verso 39, Baal Hanan, filho de Arbor, morreu e foi sucedido como rei por Adar. O nome de sua capital era Paú. O nome de sua mulher era Meratavel, filha de Matred, filha de Mei-Zahav. Depois que Hadar morreu, os descendentes de Esav perderam sua autonomia sobre as tribos. A estrutura de poder tornou-se regional e cada região passou a ter seu próprio líder. É só você ver as nações. É só você ver Roma e as nações. Aconteceu exatamente isso daqui. Ok? Então, fica aqui. A Havdalah acontecerá às 19 horas e 27 minutos. Ok? Shavuot, uma semana abençoada para você, família, com muita proteção, saúde, com prosperidade, com sustento e com muitas felicidades em fazer a vontade de Hashem.
seja atuante no movimento Benei Noach Brasil, na sua localidade ou de forma que a sua forma de o ser, né, que você está longe ou perto, mas viva realmente a questão. Sou um Benei Noach e eu estou junto com meu irmão mais velho, o povo judeu, para refinar a mim mesmo, ao meu redor e trazer a redenção para o mundo e trazer Mashiach já. Shabbat Tov, até mais.